Gente, que gostoso estar aqui, podendo compartilhar a palavra de Deus, podendo falar o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem tratado em mim como igreja, como corpo de Cristo, e trazer a palavra para a igreja sempre é muita responsabilidade. Para mim sempre fica na minha mente, Senhor, é um temor muito grande, eu não quero nunca perder isso, porque é além de mim a palavra do Senhor. E ela tem poder para mudar, para restaurar, para trazer coisas poderosas sobre a nossa vida. E nós precisamos ter muita autoridade para falar da palavra de Deus, amém? Então nós vamos com muita alegria receber essa palavra. Então eu queria que você pudesse falar assim para a pessoa que está do seu lado. Hoje a palavra é para mim. Achou que era para você? Não é não. Deus quer falar com você. Se Ele te trouxe aqui, é porque algo especial Ele quer ministrar na sua vida, amém? E a gente está nesse mover de orar e atrair pessoas para Cristo, amém? Olha só. E eu nesse mover assim, eu comecei a orar e falar, Deus, eu quero algo sobrenatural. Porque se a gente for fazer um balanço da nossa vida, será que cada um de nós ganhamos uma pessoa para Jesus por ano? Uma só. 12 meses. Uma pessoa. Quantas pessoas aqui estão em células? Grande maioria. Quantas pessoas nesse ano eu levei para minha célula? Quantas pessoas eu vi chegar através da célula, conhecer a Cristo, ser batizada e hoje estar à frente de uma célula ou estar firme dentro da igreja? Essas coisas começaram a vir muito forte no meu coração. E se todos sabem, quando entrei aqui na igreja, estava iniciando o processo de célula. Então, eu entrei num protótipo de célula, saí como líder, fui líder de célula, me multipliquei até ser supervisora, ser coordenadora, aí ser contratada pela igreja como pastora de rede. Então, eu passei por todo esse processo. E quando eu falo do que é convidar, é chamar as pessoas, eu lembro muito bem disso. É real dentro de mim. Mas há algum tempo Deus vinha questionando algumas coisas. E isso continua? Isso é real? Isso está queimando no seu coração? E nós tivemos, algumas semanas atrás, toda a equipe daqui da igreja, lá em Marília, de novo, para uma imersão mesmo em discipulado e células. E para mim, quando o pastor Gilson perguntou se eu iria, ele perguntou com muito carinho por causa da Ana, que a Ana estava com 4 meses. Ele falou, vai deixar a nenê, né? O José pequenininho, mas você vê tal, se você vai poder ir tal. E o meu coração ficou bem dividido, porque eu falei, meu Deus, como que eu vou deixar a Aninha, os dois com o Luiz? E o Luiz é um excelente pai, mas é que os dois sozinhos com o maridão, né, amor? Como vai ser? E eu comecei a orar e pedir uma palavra para o Senhor. E Deus me deu uma palavra mesmo, um versículo assim tão claro. E eu sempre que eu leio alguma coisa na palavra, eu leio um pouco antes, um pouco depois, eu quero entender o contexto. E naquela hora não, era como se o Espírito Santo me desse só aquele versículo. E naquele versículo eu entendi que Deus estava falando, vai. Enquanto você cuida das minhas coisas, eu cuido das suas. Sempre foi assim. E aí, ainda com aquela coisa, falando, amém, Deus. Aí eu recebi uma mensagem do meu querido pastor também, do William Salgado, e ele dizia assim, vai para Marília, que Deus vai cuidar dos seus filhos. O Luiz vai estar aí, é para você estar naquele lugar. E nós fomos, para Marília, e o meu coração foi em paz. Lá em Marília eu recebi a notícia que o José estava doente, estava no hospital, a Ana estava doente. Naquele momento eu falei, Deus, era para eu estar aqui. Nada vai tirar isso, nada vai roubar isso. Nós oramos muito por eles lá e eu acalmei o meu coração, mas eu sabia que eu tinha que estar naquele lugar. Por quê? Porque Deus tinha falado comigo. Você nunca alcançará coisas novas fazendo as mesmas coisas de sempre.
Olha isso, gente. Presta atenção nisso. Você nunca alcançará coisas novas fazendo as mesmas coisas de sempre. Algumas coisas precisam ser mudadas na nossa vida para que algo novo aconteça, para que você experimente algo novo. Tudo na nossa vida vai depender de escolhas e de um desejo imenso de mudar algumas coisas para que o novo chegue. Eu falei, Deus, eu estou querendo algo novo. Eu estou desejando muito, eu tenho clamado por algo novo. Estava ouvindo essa música, Senhor, eu quero ser diferente, eu quero que a minha fé seja fortalecida na Tua presença. Eu quero muito mais, mas eu preciso fazer algo diferente. Eu falei, mas eu preciso ouvir do Senhor o que o Senhor tem para mim. E quando a gente começou com o projeto Natanael, oração por vidas, Deus já vinha falando muito comigo. A única coisa que eu quero é que você seja apaixonado por pessoas. Isso é o que eu mais desejo. E lá em Marília, o Leno, que é missionário, quantos conhecem o Leno? Pastor Leno, uma bênção, né? Querido, meu papito. Eu falo que ele é meu papito porque desde que eu era líder de célula, ele era o missionário da minha primeira célula. Então a gente foi se multiplicando e ele era o missionário das nossas células. Então a gente tem uma ligação muito especial com ele, com a Raquel, com a Ana Rebeca, com a Gabi. Nós vimos as meninas na barriga, nós fomos para o campo missionário com a célula onde eles estavam. Tivemos um tempo com eles no campo missionário, então nós vivenciamos muitas coisas juntos. E aí a gente estava ali lá em Marília ministrando e ele falou assim, Andréa, nós somos muito burros. Não somos burros, né? A única coisa que nós temos certeza da oração que Deus responde e que Ele quer ouvir do seu povo é a oração por vidas. É por salvação. Essa é a única oração que nós temos certeza que Deus responde. Essa é a única oração que nós temos certeza que Deus quer ouvir. Que o povo dele clame pelos perdidos. Que o povo dele tenha paixão por aqueles que não conhecem a Cristo ainda. E a nossa oração ainda é muito egoísta. E aí eu comecei naquele dia, naquela noite, isso ficou no meu coração. E eu comecei a falar, Senhor, como têm sido as minhas orações? Eu só conseguia falar isso para Deus. Como têm sido as minhas orações? E aí naquele dia, gente, chegou um culto à noite. E era assim, para vocês só terem uma ideia, não tinha tempo. Era 2 mensagens de manhã, 2 mensagens à tarde e 2 mensagens à noite, né, Domi? Acho que a gente só tinha tempo de almoçar. Só. E a gente voltava para ser ministrado. Muito gostoso. E naquele momento que eu fazia eu falava o tempo todo, Deus, como tem sido minhas orações? Veio uma palavra sobre oração. E naquele momento eu não conseguia falar nada, só ouvia a voz do Espírito Santo me corrigindo, falando, olha, eu vou te mostrar como são as suas orações. E eu pude ver o quão pequena a minha oração é diante de Deus, da grandiosidade do poder de Deus, quão egoísta, mesquinha. E eu falei, Senhor, eu parei de clamar pelos perdidos. Eu parei de ter paixão por aqueles que precisam do Senhor. Quantas coisas nós falamos, nós vivenciamos, olhamos em tantas coisas, mas eu preciso, Senhor, eu preciso. E quando a gente começa a falar do projeto Natanael, de colocar o nome ali do reloginho de oração, a gente moveu o povo a acordar todo mundo junto às 5 da manhã para levantar um clamor. Aí o povo já fica meio assim, eu vou orar, mas eu vou achar um melhor horário assim no meu dia. E lá eu ouvi Deus falando comigo, olha, os dias estão cada vez mais corridos. Quando a gente acorda, a gente já não tem mais tempo para orar. Porque você já começa a trabalhar, começa a ir para um lugar, ou vai para a faculdade, ou vai fazer alguma coisa em casa, ou está trabalhando em casa. Quando você vê o dia já consumiu. Que tempo você tirou com Deus? Quanto tempo?
10 minutos, 15 minutos, 5 minutos com Deus. E eu comecei a falar, não, Senhor, a oração tem que ser naquele momento em que eu vou ter tempo contigo. E eu quero que o Senhor comece a mudar isso em mim. Eu quero ser revigorada, renovada, para que quando eu acordar às 5 da manhã, quando chegar às 7 da manhã, eu não esteja cansada, mas eu esteja renovada. E lá Deus começou a falar muitas coisas. E Ele começou a falar quais seriam os princípios, as marcas para atrair e multiplicar pessoas comigo. Coisas que eu já tinha vivenciado, coisas que a gente já sabe, talvez já leu, mas com o tempo a gente foi deixando se perder. E essa palavra, ó, Deus trabalhou muito em mim para que eu pudesse hoje falar com vocês. E o tempo inteiro foi uma luta. Eu falava para o Luiz, amor, eu estou até com uma dor assim, está algo mexendo assim, o tempo todo na minha barriga, porque essa palavra poderosa para aquilo que Deus quer tratar primeiro em nós, na minha vida, na sua vida, amém? Você quer atrair as pessoas? Sim? Você quer que você, sem precisar abrir a boca, as pessoas vejam Cristo na sua vida? Pastor Claudinei contou que ele estava tendo uma busca muito grande pela presença do Espírito Santo. E que ele estava sendo cheio mesmo, cheio do Espírito Santo. E ele começou a falar, Deus, eu desejo isso. Que eu não precise falar. Que as pessoas vejam o Senhor em mim. E Deus começou a agir de forma poderosa. E ele disse que ele entrou numa correria, numa loja bem rápido assim, para comprar uma camisa. E o que ele estava ali na loja já olhando as camisas, não sei o que, o vendedor chegou do lado dele e começou... Aí ele olhou para o vendedor. O Senhor tem algo que eu não tenho. E a presença do Senhor aqui está mexendo ao meu coração. Eu quero saber o que o Senhor tem. Glória a Deus. Gente, coisa linda. Mas é o desejo por buscar a presença de Deus ao ponto de ser consumido mesmo, que a presença de Deus faça parte. Senhor, que não seja só em alguns momentos, que não seja assim, agora eu desci da cruz, agora eu voltei para a cruz. Gente, isso não existe. Nós lutamos contra a carne diariamente, mas nós sabemos que o Espírito é sobre a carne, amém? Precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar de algumas coisas que precisam estar na nossa vida, para que as pessoas possam ser atraídas, para que as pessoas possam olhar para você e ver que você tem algo diferente. Você deseja isso? Amém? Então abre o seu coração, Deus vai falar com você. E você vai sair daqui cheio da presença de Deus, porque você vai falar, Senhor, aquilo que tira a presença do Espírito Santo da minha vida, hoje vai ficar aqui. Amém? Porque eu quero atrair e multiplicar pessoas, fazendo discípulos. Essa é a oração mais importante. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu estava conversando com um líder aqui, antes de vir para cá, e ele falou assim, olha, eu fiz um compromisso para amanhã, e amanhã é Tadel, sabe? E eu me arrependi muito de ter feito esse compromisso. Eu já havia feito, porque eu estava precisando de uma grana. Ele vai trabalhar. Ele falou assim, mas na hora que eu fui orar, sabe, Deus falou comigo, mas se é de dinheiro que você precisa, meu filho, fala comigo. Porque o meu reino é mais importante. Enquanto você buscar as minhas coisas, eu não vou deixar faltar nada para você. Olha que coisa linda. Isso é um coração de quem está buscando a presença de Deus o tempo todo. Eu confio que o meu Deus, é o Deus que me sustenta até financeiramente. Porque tem gente que fala, não, se é trabalho, vou eu não trabalhar, não. Está em mim
está em mim. Não, Deus quer que você faça, mas tudo que você tem vem de Deus. É Deus que dá e é Deus que tira. Então nós precisamos de algumas coisas para ser atraído por Deus. E a primeira delas é um amor incondicional. Lá em 1 João 3,16 diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Gente, que coisa linda! O que ele está falando? Conhecemos o amor nisto, que nós devemos dar o quê? O quê? A vida. Gente, tem pessoas que para receber uma célula dentro de casa, ela tem bastante dificuldade, porque o sofá dela não pode derrubar nada, não pode sentar, principalmente se tiver criança. Olha, o meu tapete, eu estou falando isso porque são coisas que já chegaram até mim, que a gente já conviveu. Teve uma célula que nós fizemos na casa de uma pessoa, que a célula teve que pagar o tapete. Todo mundo fez vaquinha para a gente pagar um tapete, porque sujou muito e nem a lavanderia limpou. Tem gente que coloca as coisas deste mundo ainda acima de tudo. E quando Jesus está nos ensinando a dar o quê? A vida. Essa semana, uma irmã querida aqui da nossa igreja passou por um momento muito difícil. Ela foi assaltada perto da escola da filha dela. E graças a Deus, a filhinha mais velha dela tinha entrado já. E quando ela estava retornando no carro, estava entrando no carro, ela estava com o filhinho dela mais novinho, tem alguns meses só. Ela foi abordada pelos bandidos. E na hora eles queriam sair com o carro com o filho dela dentro. Você imagina isso? O desespero dela. Ela falava, olha, leva tudo, só deixa eu tirar o meu filho de dentro do carro. E eles pediram para ela tirar colar, tirar as coisas, pegar a bolsa. Ela falou, não quero nada. Eu só quero que você deixe eu tirar o meu filho de dentro do carro. Quando nós falamos de vida, nós falamos assim, nada das coisas deste mundo tem preço. Nada tem preço. Nada é valioso. Dinheiro algum compra alguma coisa. Porque a vida... Jesus está falando sobre vida. Mas muitas pessoas têm dificuldade de amar o outro, de entregar ao outro coisas pequenas. Como abrir a sua casa, como receber alguém, como ser acordado na madrugada, como investir um tempo. O amor incondicional vai além de muitas coisas que nós dizemos que fazemos que é amor. Esse amor incondicional é um amor que vem de Deus e que a palavra de Deus diz assim, olha, se você tem algo, olha só, em seu coração, contra alguém ou algum ressentimento, mágoa, você precisa liberar perdão, porque a palavra diz, lá em João 4:20, eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão, eu sou mentiroso. Isso é o amor de Deus? Eu amo as pessoas que estão ali comigo, mas eu tenho problema com alguém, até ódio. Eu não posso ouvir a voz daquela pessoa, eu não posso ver aquela pessoa. A presença dela me incomoda. Não, mas nós frequentamos a mesma igreja, muito bem. Ela entra por uma porta e eu entro pela outra. Mas eu estou amando as pessoas da minha célula, eu estou amando aqui. Aquele que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. O amor incondicional traz para nós uma nova dimensão de amor. Esse amor nós vamos buscar vivenciar quanto mais nos aproximamos de Deus. Porque quanto mais nós permanecemos na presença de Deus, mais Ele vai nos tratando naquilo que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. É fácil perdoar? Não.
Mas quando nós estamos em Cristo, é como se toda mágoa, como se todo ressentimento que prende a vida de um, prende a vida do outro, fosse sendo liberado para que eu possa prosperar e para que a outra pessoa possa prosperar. O amor não fingido, que a palavra de Deus diz. O amor que está lá em 1 Coríntios 13, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com levianidade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Sábado passado o pastor Ronaldo contou o testemunho do cara, né, que foi lá, investiu no cara, o cara sacaneou com ele, o cara voltou e ele investiu. Que amor é esse? É um amor incondicional. Quantos de nós, e eu falo por mim, já não dissemos, olha, eu fiz tudo por essa pessoa, mas ela não quer. Eu dei o meu melhor. Mas o amor incondicional diz assim, ó, o amor que eu quero que vocês conheçam, o amor que eu quero que vocês vivam, o amor que eu quero que as pessoas vejam em vocês, é um amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera, que não se importa só com os seus interesses, mas que quer ver o outro bem. Esse amor incondicional tem que fazer parte da sua vida. E para a gente amar as pessoas de forma incondicional, independente do que elas são, do que elas falem de você, do que elas levantem contra você, esse amor incondicional nós só recebemos diante da cruz de Cristo. Quando eu me coloco diante de Deus e falo, Senhor, eu não tenho forças, eu não conheço isso, eu não estou experimentando isso, mas eu preciso. Quantas pessoas dentro de casa não falam com seus pais, desonram seus pais, mas vêm para a igreja, feliz, faceiro, faz tudo de boa. Mas quando chega em casa, não, ali não, você não sabe o que eu passei. Jesus sabe, Ele sabe. Ele está no controle. E Ele é o dono desse amor incondicional, que nos dá essa condição de amar o outro, independente do que ele faça a você. Amém? Eu vou passar um vídeo agora para vocês, eu só vou explicar. Esse amor incondicional nos leva para perto das pessoas, ao ponto que as pessoas percebam que há algo diferente em você. Por quê? Porque se alguém sacanear com você, você vai amar. Porque se alguém falar mal de você, você vai amar. Porque se alguém te trair, você vai amar. Ela fala, mas eu sou bobo? Não. Eu sou liberta pelo amor de Jesus. E aquele que perdoou os meus pecados e lavou-me e me deu uma vida nova. Hoje eu sou dele. Eu não tenho mais direito de negar perdão ou de me levantar contra ninguém. Não tenho. Jesus me comprou com amor incondicional. E naqueles dias, quando Deus foi falando comigo sobre essas coisas, nós passamos um dia e ia ter o Tadel lá em Marília, do pessoal de Marília. Olha que legal. E aí eu e o Leno, né, a gente estava numa dupla, olhando tudo, compartilhando tudo. Aí o Leno falou assim, já estava explicado para as células. Olha, acontece que no Tadel, as reuniões, os grupos, as supervisões vão se reunir. E ali no Tadel, os pastores que estão aqui, os líderes, os pastores que estão aqui, eles vão entrar nas supervisões, porque ali nas supervisões, eles vão ser chamados para ir nas células. Então, vocês vão combinar com eles de levá-los para algumas células. Então, estava o Tadel, um mover muito gostoso, como é o nosso Tadel aqui, muito gostoso também. Inclusive, eu fiquei muito feliz, porque o que o pastor Domingos pregava, eu lembrava no último Tadel, quando o pastor Ronaldo pregou sobre o Vale dos Ossos Secos, e Deus falando a mesma coisa, despertando a igreja e a liderança para um novo tempo de unidade, para aquilo que Ele quer fazer. E aquele mover acontecendo, aí
separou os grupos. Aí a gente começou a ver as supervisões e tal. Aí a gente, onde nós vamos? Aí nós vimos uma supervisão grande, assim, uma menina falando tal. Vamos ali perto. Aí nós paramos ali perto. Ela começou a falar com as células sobre os alvos, os objetivos, sobre evangelizar tal. Aí nisso ela passou a palavra para uma menininha, assim, bem novinha. Vocês vão ver ela no vídeo. E ela começou também a falar tal. Aí depois ela parou. Eu falei, você é supervisora? Ela, ainda não. Eu sou líder. Eu falei, que legal. Aí ela falou assim, eu sou líder, já fiz algumas coisas e tal, você é supervisora já. Aí eu, que legal. Aí quando ela terminou todo o mover da supervisão, nós entramos lá, ela foi contar um pouco da história dela. E aí, gente, não tinha como não filmar e trazer isso para abençoar as nossas vidas, porque foi muito abençoador. Então, eu quero que vocês conheçam a Nayara e prestem atenção nos detalhes do que ela vai falar, do tempo de convertida dela, do tempo que ela é líder de célula e o que tem movido a vida dela. Essa é a Nayara e ela vai contar um pouquinho da história dela. Ela é líder de célula e já quase uma supervisora. Pode falar, Nay. Meu nome é Nayara, tenho 21 anos, sou membro da Igreja Batista faz 1 ano e meio. Comecei a liderar faz 7 meses, chegando a 8. Quando eu comecei a liderar, eu tinha em mente que eu precisava orar muito, porque sem a oração
Pode tirar. É o Tadeu aí. Glória a Deus. Gente, é de ficar quieto, não é? Parece que aí não sai nem o glória a Deus, né? Mas o mesmo Espírito habita em nosso meio. Qual é a diferença? O que acontece? Gente, 1 ano e meio de convertida, 8 meses liderando, 4 multiplicações, uma multiplicou em 1 mês, a outra em 1 semana. Aí eu peguei depois e falei para ela, como assim? Como assim? Ah, Deus vai acrescentando. Deus vai mandando as pessoas. E aí, multiplica. Aí eu falei para ela, tá, então em agosto as 4 multiplica. Aí serão 8 e eu vou ser supervisora das 8. Olha que coisa linda. Coisa linda. Aí à noite nós fomos numa célula. Aí chegando nessa célula, eu vi que eles tinham um cartaz com a data da multiplicação já estabelecida. Era numa quarta-feira. As células de jovem lá acontecem algumas às 11 horas da noite para quem estuda. Então eles saem da faculdade e vão para a célula. E olha que no outro dia eles trabalham. Estão animadíssimos lá. E tinha lá o cartaz com a data da multiplicação, que seria na outra semana. Eu falei, olha, essa célula multiplica quarta-feira que vem? Sim. Falei, que legal. Quem é a líder? Não temos ainda. Eu falei, é? Não, mas se Deus falou que a nossa célula vai se multiplicar, e nós estamos orando, e é o propósito, Deus vai levantar o líder. Eu amém. Glória a Deus. Aí tá, aí ela no meio do programa de célula, ela chamou uma amiga e dividiu o estudo, né, com a amiga. Aí na hora da comunhão eu cheguei para ela e falei, ela tá de olho em você, hein? Você viu que ela dividiu o programa com você? Você acha? Se ela me chamar, eu tô pronta. Igualzinho nas nossas células, gente. Fala amém. Amém. Ela falou, eu tô pronta para servir. Eu falei, Jesus. Isso era uma célula que eu começava às 8. A gente foi para outra às 11. Mover. E nessa das 8, olha que legal. Nós chegamos primeiro, porque a líder foi buscar a gente no hotel. E quando a gente chegou, era meia hora antes. E tinham 3 pessoas da célula, que era o núcleo forte da célula. E aí eles chegaram, ai que bom, pastores, que vocês estão aqui com a gente, porque esse momento é o mais importante. Aí catou o óleo ungido, tacou na minha mão e na do Leno, aí virou para as cadeiras e começou a mover. Senhor, prepara as pessoas que vão chegar para sentar em cada lugar. Senhor, traz as pessoas dessa rua, desse bairro, dessa cidade. Cada cadeira já está reservada. E ó, oração, meia hora antes da célula. Nós fomos quebrantados por um mover do Espírito muito gostoso, que era impossível alguém não chegar naquela célula, não sentar naquela cadeira e não se sentir muito amado. Essa célula das 8. Aí nós saímos de lá todo faceiro, animado, nós fomos para a célula das 11. Entramos na célula das 11, povo, a casa já cheia, tal. Aí ficamos sabendo que era a casa do supervisor. Ele não é mais líder, mas ele é hospedeiro. Porque as células lá acontecem fixas na casa de alguém. Não fica assim, porque é mais fácil para visitar, para passar o endereço. Então a pessoa hospeda a célula na casa dela. E o supervisor, ele não era mais líder, mas a casa dele é aberta para uma célula. Então, independente se ele vai sair para visitar as células dele, ele entrega a chave na mão do líder, filhinho, fique à vontade, aqui a casa é sua. E nós chegamos, aquele povo assim já reunido, eles já chegaram com lembrancinha, fazendo a gente sentar. Tudo que a gente vivencia, gente, tudo que a gente vivencia. E eu louvei muito a Deus por isso, porque nós somos um povo apaixonados por pessoas. Eu sei que as células são amorosas. Eu e o Luiz visitamos células domingo passado, nós fomos assim, saímos de lá que a gente não conseguia parar de falar o que aconteceu naquela célula. Tamanha presença de Deus. Então nós sabemos que isso acontece
aqui. E lá acontecendo também, aí, algo que eu nunca vi, sem brincadeira. Enquanto eles iam dando a palavra, começava a entrar gente pelo portão. Gente pelo portão. E foi ficando gente em pé. Eu falei, deve ser os atrasados da célula, né? Sempre tem os atrasados da célula e tal. Aí teve um momento, tal, o Leno falou assim, só para eu saber aqui, quantos são membros dessa célula e quantos são visitantes? Aí os membros, pouquinhos, levantaram as mãos. Tá, eu fiquei de olho, falei, depois vou conversar com algumas pessoas, né, que são visitantes. Aí a gente tentando... Aí ela parava o programa, gente, porque ia entrando gente pela porta e ela ia falando assim, meu Deus, posso ouvir um amém? Aí a célula gritava, amém! Em cada pessoa que entrava pela porta. Uma coisa linda, gostosa de se ver. Aí tá, foi aquele momento gostoso, louvor, oração, a palavra, o louvor deles bem legal, colocaram um celular no meio, uma musiquinha, ó, todo mundo louvou, terminou, oração, oração, oração. E aí chegou na comunhão, aí eu fui me aproximar daquelas pessoas que eu vi que não tinham erguido a mão, que era da célula, e falei para uma menina, primeira vez que você está vindo? Não, é segunda. Eu falei, que legal. E aí, você já foi na igreja? Não, ainda não. Eu falei, você está gostando? Bastante, né? Não tem como não gostar. Aí eu falei, que legal. Aí me aproximei de uma outra. É a primeira vez? Minha amiga na faculdade já me chama há muito tempo. E eu nunca vi, foi a primeira vez. Falei, você gostou? Muito bom, né? Que delícia estar aqui. Eu devia ter vindo antes. Aí tinha um japonesinho, bem fechado, assim. Japonês não é fechado, viu, gente? É só o jeito de falar. Aí, quietinho na dele, assim. Aí eu cheguei e falei, oi, tudo bem? Tudo? Aí eu falei assim, primeira vez que você está vindo na célula? Na verdade mas, assim, é que Deus está fazendo assim, um mover na minha vida. Eu era casado com aquela moça ali e era a menina que estava dividindo o estudo com a líder. Eles sempre chamam alguém. E nós nos separamos, assim, porque eu não era crente e tal. E agora Deus está restaurando o nosso casamento, então eu estou vindo na célula. Eu fiquei assim. Aí ele chamou a menina e ela começou a contar tudo que eles passaram, Deus estava restaurando, o que estava fazendo na vida dele na célula. Aí ele falou, e aí eu trouxe meus amigos, 4. 4, assim, do lado dele. Eu, amém, glória a Deus. Mas o povo ia ser chegando. Um que convidava 4, outro que convidava 3, aquela casa ficou lotada. Aí quando eu estava lá naquela casa lotada, entra a Nayara. Aí... Pastora, oi linda, você não tinha célula? A minha às 8, mas acabou, essa é uma das minhas filhinhas, então acaba a minha célula, eu vou visitar as minhas filhas. Olha que coisa linda. Gente, amor incondicional, pessoas apaixonadas por pessoas, pessoas que não estavam pensando, sem brincadeira, elas não estavam olhando no relógio desesperado para ir embora, porque eles iam trabalhar no outro dia. Eles tinham acabado de sair da faculdade. Havia algo diferente, sim. E o que a gente percebe é uma busca muito grande por esse amor pelas pessoas, um amor incondicional por ganhar os perdidos. E sabe o que eles buscam? Na unidade plena. E aí Deus falou isso comigo. Unidade. Unidade. Lá em João 17, do 19 ao 21, diz assim... E por eles, Jesus está fazendo oração pelos discípulos dele. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Através da unidade, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É através da unidade.
é através da unidade que o povo de Deus vai se manifestar fora da igreja, dizendo que Jesus Cristo é o único Senhor. Mas sabe o que acontece? Na hora que nós falamos de unidade, a gente vê que até dentro da igreja, a gente briga. É competição. É um se levantando contra o outro. Em Gálatas 5, a gente fala das obras da carne. Lá tem o quê? Facção, divisão. Tudo isso. A discórdia, a divisão. Quantas vezes isso não está dentro da célula? O líder fala uma coisa, eu não acho que é assim. Eu tenho outra visão. Eu acho melhor a gente fazer outra coisa. A pessoa que mexe com divisão, com facção, permanece no meio da igreja enumerando seguidores, porque aquilo que ela quer é que tenham mais pessoas que acreditem naquilo que ela está vivendo. E aquilo que ela está recebendo, muitas vezes, de quem? De Deus. Deus está me dando outra direção, que não é a direção do líder da igreja. Muito boa essa direção. O cristão que se envolve com qualquer uma das obras da carne não apenas fere, mas prejudica a igreja. As brigas levam à discórdia, as discórdias levam às dissensões e as dissensões levam às facções. O resultado é trágico, o avanço do evangelho é impedido, os fiéis são desencorajados, o que é fraco, que está começando na fé, é prejudicado, porque muitas vezes vê o outro há muito tempo dentro da igreja falando mal uns dos outros. Mas o que é mais triste, quase sempre a facção e a divisão faz com que muitas almas se percam. Você tem lutado pela unidade do corpo? Se eu tenho um amor incondicional e eu entendo que eu faço parte do corpo de Cristo, eu preciso lutar pela unidade do povo de Deus. Amém? Gente, primeira coisa que Deus começou a falar, olha, unidade implica em santidade. O povo de Deus não pode se ver guerreando, porque senão nós não vamos mostrar que nós somos um em Cristo. Agora, a falta de unidade puxa outra coisa. A lealdade à sua liderança. Eu estava lendo no dicionário e lealdade é um substantivo que dá qualidade de alguém que é leal. Sinônimo de fidelidade, dedicação, sinceridade e honra a alguém. Essa palavra tem origem do termo legalis, que em latim remete a um conceito de lei, que designava alguém em quem era possível confiar, cumprir as suas obrigações legal, demonstrando responsabilidade, honestidade, retidão, honra e decência. Para que você possa atrair as pessoas, você precisa ter um amor incondicional. Você precisa lutar pela unidade do corpo de Cristo. E você precisa ser leal à sua liderança. 1 Samuel 24, do 1 ao 7, conta a história de Davi. Que Davi estava sendo perseguido por Saul. Eu quero que depois você possa ler. Abre sua Bíblia, vamos ler esse texto. Tem como projetar esse texto? Está aí? Aí, Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto em Engedi. Pode passar. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelha que ficavam junto ao caminho, e havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser.
Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: gente, olha a postura de um líder. O que ele passa para aqueles que ele estão liderando. Olha só. Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Amém? Gente, o contrário de lealdade, o antônimo de lealdade é deslealdade, que é infidelidade e traição. A deslealdade não é algo que acontece de uma hora para outra, não. Ela envolve a pessoa num processo. E a deslealdade vai criando uma raiz e vai crescendo em nós através de alguns sintomas. Presta atenção nisso, porque a gente começa a viver, e eu estou falando isso porque Deus falou isso comigo e me corrigiu. O que é ser leal primeiro a Deus e o que é ser leal à minha liderança? Porque se eu sou leal a Deus, se eu sou submissa a Deus e a sua palavra, eu sou submissa à minha liderança. E olha só, a deslealdade, ela começa a trazer em nós algumas características. Eu quero que você tente identificar isso, como Deus fez comigo. A independência. O espírito de independência é algo bem sutil. Muitas pessoas dificilmente vão associar isso à deslealdade. Mas uma pessoa independente se torna separada da vida da igreja. Ela imagina que as regras da igreja não se aplicam a ela. Tais pessoas não respeitam as instruções e as normas dadas pela liderança porque elas se acham no direito de fazer as coisas do jeito dela. Porque Deus também fala comigo. Independência. Cuidado. Porque antes Deus falou comigo sobre corpo de Cristo. Eu não sou sozinha. A palavra de Deus diz que quando um chora, um se fere, todo o corpo sente. Então, quando o cara começa a se achar no direito de tomar algumas decisões ou ir contra essa independência que vai surgindo, ele tem que tomar cuidado com o que está crescendo no coração dele. Outra característica, ofensa. O Senhor disse que onde há ofensa, o resultado é traição e ódio. Está escrito lá em Mateus 24:10. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Misericórdia. Ficar ofendido não é um direito nosso. Quem não supera as suas feridas se torna desleal onde quer que vá. As maiores perdas na história da igreja aconteceram com quem que ficou ofendido. Ofensa. Como você usa a sua boca, como você recebe isso e prende isso na sua vida. Isso vai trazendo raiz de amargura e vai tornando desleal. Você vai matando a figura da sua liderança, da igreja como o centro, como Jesus, o cabeça da igreja. Cuidado. Na verdade, ficar ofendido é algo muito grave e traz muitas consequências. Quem se ofende se enche de justiça própria e por causa disso trai e é desleal. O espírito de ofensa sempre abre porta para o espírito de traição. Crítica. Gente, Deus falou muito comigo e está trabalhando muito na minha vida com isso. Uma pessoa que se deixa tomar pelo espírito de deslealdade não fica passiva. Ela em algum momento se levantará com críticas. Esse é o estágio de observar e ampliar as suas falhas, de olhar para se você tem olhado para as falhas da igreja. O que as pessoas não percebem é que tudo depende da perspectiva por qual ela olha. Se ela só começar a olhar as coisas ruins da igreja, cada vez mais tudo vai ser ruim para ela.
E aquela pessoa que começa a criticar, ela começa a tentar achar pessoas que concordem com aquilo que ela está falando. E é crítica ao pastor, é crítica ao líder, é crítica ao irmão que está fazendo isso, é crítica para quem ministra. E a crítica vai trazendo deslealdade, porque você não vai tendo mais noção daquilo que você fala. E por último, a dissimulação. Uma pessoa dissimulada se torna política e passa a envolver outras pessoas com suas ideias. Ela quer unir outras pessoas e fazer com que acreditem que ela tem identificado um problema que é real. Eu estou sentindo que a igreja está fria. Você já percebeu que os pastores só ficam viajando e não fazem nada? Eu acho... Ou então, gente, olha essas frases. Todo mundo está dizendo que o culto de sábado está esquisito. Todo mundo quem? Ah, todo mundo, eu não posso, eu sou fiel, não posso falar os nomes. Olha daí que começa. Dissimulação. Porque aquele que fala tem que ter coragem, tem que ser leal para falar com a sua liderança do que ele pensa e do que ele acredita. Ouvi alguém dizendo isso, mas também não posso falar quem é. Alguém me pediu para falar isso com você, porque muita gente está pensando isso, mas eles não têm coragem de dizer. Você já ouviu isso, Domi? Pastora, eu estou aqui representando uma multidão que não tem coragem de se posicionar e falar que não está acreditando nesse negócio de discipulado. Quem? Eu não posso revelar. Gente, toma cuidado. Deslealdade. E uma pessoa não vai atrair outras pessoas para Jesus se ela é desleal à sua liderança. Se você falar mal do seu líder, se você falar mal do seu supervisor, do seu coordenador ou do seu pastor. Deus não vai levar pessoas até você. Sabe por quê? Porque você não está atraindo o Espírito Santo. Você não está amando, você não está lutando pela unidade do corpo. É a nossa boca. Eu creio que as pessoas que se rebelam estão debaixo da influência de um espírito de engano. E esse espírito faz com que as pessoas se tornem cheias de justiça própria. Você pode ver, elas vão começar a jogar na cara o que elas estão fazendo. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e você? Esse espírito torna as pessoas cegas para um caminho de destruição. Lá em Marília, em uma das ministrações, eu fui muito ministrada sobre isso. Eu não lembro qual pastor falou sobre um menininho ou a menininha que mora dentro de nós. Você lembra disso, Domi? E ele disse assim: a gente precisa aniquilar esse menininho e essa menininha que se levanta na hora que um líder ou que alguma pessoa de autoridade, seja um pai ou seja um chefe, e ele se levanta com uma ordem, e ele é um líder estabelecido naquele momento por Deus na sua vida, levanta um menininho dentro de você. Tá, eu estou falando que estou concordando, mas aqui dentro estou discordando. Eu estou em pé aqui com você, mas na verdade eu estou sentado. Esse menininho que fica o tempo todo falando assim: eu estou aqui, mas eu não concordo com vocês. Eu estou aqui para ver o que vocês estão fazendo. Nós precisamos aniquilar esse menininho e essa menininha que se opõem a sermos leais e submissos, primeiro a Deus. Porque se eu for submisso e leal a Deus, eu vou obedecer e eu vou ser submisso à minha liderança, porque isso é bíblico. Não foi ninguém que subiu e disse assim: nós estamos mandando vocês serem submissos à sua liderança. Isso é bíblico. E se nós somos submissos a Deus e leais à palavra de Deus, eu sou submisso à minha liderança. Agora Deus falou comigo:
deslealdade, não há mão de Deus para trazer frutificação. Você quer atrair as pessoas para Jesus? Você quer que as pessoas te sigam? Você quer que as pessoas me vejam em você? Seja leal à sua liderança. Seja transparente à sua liderança. Sabe o que Davi fez? Davi virou para os líderes dele e repreendeu. Nós não vamos nos levantar contra o ungido do Senhor. Agora tem líder que leva a sua dor, a sua mágoa e a sua revolta para o seu rebanho. E volta lá em cima, trazendo facção e divisão para dentro da igreja. Isso quebra com a unidade. Isso tem amor, gente? Não. Uma coisa está ligada à outra. O amor incondicional é que vai nos fazer lutar pela unidade do corpo de Cristo. E essa unidade do corpo de Cristo é que vai trazer em nós a submissão e a lealdade à nossa liderança, sabendo que elas pagam um preço e vão ser cobradas por cada vida que ali está na igreja. Não tem um dia sequer agora, que eu não ore pelos meus líderes. Pela vida do pastor Gilson, pela vida da Vasti, pela vida dos filhos, pela vida do pastor Ronaldo, da Tânia, do Gabriel, do Felipe, pelo casamento. Eu vou lembrando de tudo deles. E Deus me levou a um momento, falou assim, além da lealdade, existe uma outra palavra, transparência. Você precisa ser transparente. Todos os seres humanos trabalham em 4 faces. E isso foi falado numa mensagem lá. Face pública, que é o que a gente trabalha com as pessoas em geral. A face privada, onde trabalhamos com a família e os amigos. A face da consciência, onde estão os nossos valores e juízos. E a face do subconsciente, onde está o lixo da nossa mente. Nós precisamos de Jesus em todas elas. Eu não posso ser um crente animado, feliz, cheio do poder de Deus, ali na face privada, com a minha família e com os meus amigos. E na face pública, quando eu vou falar com as pessoas numa loja, ou num restaurante, ou em qualquer lugar, eu sou a pessoa mais grossa e estúpida do mundo. Ninguém sabe que eu sou crente. Eu lembro até hoje, quando eu logo comecei na igreja, e aquele fogo, e trazendo um monte de gente da faculdade, e eu lembro que entrou uma menina aqui, e ela viu alguém que estava ministrando, louvando, e ela ficou assim, gente, nossa, eu conheço aquela menina assim, olha, praticamente a gente cresceu junto, eu nunca imaginei que ela fosse crente. Mas isso acontece até hoje, porque a gente precisa ser crente em todo lugar. Na face da consciência, os seus pensamentos são santos, os seus valores são santos, a sua boca é santa. Aquilo que você fala tem que ser santo, tem que edificar, tem que trazer vida. Você precisa ser cheio do Espírito Santo em todo o tempo. E a face do subconsciente, o lixo da nossa mente. Gente, nós vamos lutar contra a nossa carne o tempo todo. Por isso que a transparência vem através do discipulado. O que diz lá em Tiago 5,16? Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. O discipulado chegou para trazer cura. Porque eu vou confiar em alguém, eu vou ser transparente em alguém ao ponto de dizer, olha, eu tenho lutado com alguns pensamentos na minha mente, porque eu tenho desejado mal, ou eu tenho desejado a mulher do próximo, ou eu tenho falado mal de alguém, ou eu estou com ódio de alguém. Eu preciso vencer nisso. E Deus falou comigo, se você não for leal e transparente, não vai ter cura na sua vida. Você precisa lutar para que haja cura na sua vida. E o discipulado vai trazer isso, cura. Amém?
Se você já está sendo discipulado, eu quero dizer uma coisa para você, meu amado e minha amada. Seja transparente com a pessoa que Deus colocou para você. Ah, mas você não sabe quem é meu discipulador. Está amarrado em nome de Jesus. Porque isso já vai gerar facção e divisão. Você já está sendo desleal à sua liderança. Você tem um discipulador que você precisa. Deus vai levantar a pessoa que você precisa para trabalhar na sua vida. Seja leal e transparente a essa pessoa. E aí, quando Deus falou tudo isso comigo, eu já estava muito, muito envergonhada diante de Deus. E eu falei, Deus, o Senhor me trouxe aqui para restaurar algumas coisas que foram crescendo no meu coração. Foram criando raiz. E foram tirando de mim as marcas de alguém que atrai pessoas. Se eu não tiver um amor incondicional, se eu não lutar pela unidade plena do corpo de Cristo, olha isso. Se eu não for leal e transparente à minha liderança, você acha que alguém vai me seguir? Você acha que alguém vai ver Jesus em mim? Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Naquele momento, assim, chorando muito, eu procurei o pastor Gilson em Avasti. Foram os primeiros. E eu orei, e eu chorei, e eu falei, eu quero pedir perdão para vocês. Porque em algum momento eu já tive a menininha dentro de mim que falou, tá bom, eu vou fazer isso, mas eu faria diferente. Eu penso diferente. E muitas vezes eu fui insubmissa e desleal a vocês. E eu não lutei pela unidade do corpo. E eu quero pedir perdão. E eles me abençoaram, oraram comigo. E eu estava doida para os meus discipuladores, meu papai e minha mamãe chegar para eu poder fazer isso também. E por isso que a gente estava numa reunião muito gostosa de supervisão, o pastor Ronaldo até comentou com os supervisores que eles mal chegaram em Marília, a André veio que nem uma doida chorando. Falei, ai meu Deus, o que aconteceu? Mas eu fui chorando mesmo. E eu cheguei para a Taninha e para o Ronaldo e eu falei, olha, eu preciso disso. Eu preciso disso para eu ser curada. Eu preciso disso para eu ser restaurada. Eu preciso disso porque eu anseio que o Espírito Santo não se afaste de mim. Eu quero ser leal ao Deus que eu sirvo. E eu quero ser leal a vocês. Eu quero pedir perdão, porque eu já falei mal de vocês. Eu quero pedir perdão, porque eu não concordei com muitas coisas. Eu não lutei por tudo isso. E agora eu faço uma aliança com vocês. Nunca mais, ninguém vai falar mal de vocês ou dos meus líderes para mim. Nunca mais. Porque ninguém vai falar mais mal de ninguém para mim. E eu nunca mais vou levantar a minha boca para falar mal da minha liderança. Porque eu quero que a presença de Deus, eu quero que a vida de Deus venha sobre mim. E eu quero que as pessoas vejam Jesus na minha vida. E Jesus falou, agora você está começando a me entender. E eu comecei um novo propósito com Deus. E esse propósito vai me levar para mais perto de Deus. Amém? Mas Deus quer levar isso para a igreja. Essa palavra também é para você. Deus também quer que você tenha um amor incondicional. Que você lute pela unidade do corpo de Cristo. Que você lute pela sua célula. Que você lute pela sua liderança, pela tua igreja, pelo corpo de Cristo. Que você seja leal à sua liderança. E se você vê um líder seu ser desleal, você ensina ele a ser leal. Olha, o que você está fazendo é pecado e grave. Vá e peça perdão para o seu líder. E seja transparente no processo de cura em tudo que você precisa ser curado. Amém? Você quer isso? Vou chamar o pessoal da banda para vir aqui. E eu quero falar com você agora sim. Se Deus falou com você, se Deus está ministrando ao seu coração, e você também quer algo novo em Deus, você também quer atrair multidões, multiplicar pessoas através do Espírito Santo, eu quero convidar que você venha aqui fazer uma nova aliança com Deus. Pode vir.
Não se importa quem está do seu lado, é você. É você, é Deus que está te olhando, é com você que Ele quer tratar, mas Ele quer um novo tempo na sua vida, na sua mente, no seu coração, para que você viva esse novo tempo de avivamento, de coisas novas, que você venha atrair multidões para perto do Senhor. Pode se colocar diante de Deus. Fala: Senhor, eu quero ser santo. Eu quero que a minha boca seja santa. Eu quero ser leal a Ti. Eu quero uma vida de santidade. Eu quero transparência naquilo que precisa ser tratado na minha vida, onde o Senhor sabe o que precisa ser tratado. Gente, isso é palavra de Deus para a igreja. A gente precisa ser restaurado para que algo novo aconteça. É para ver se você está bem ligado no que Deus está falando. Você nunca alcançará coisas novas fazendo as mesmas coisas. Nunca alcançará coisas novas fazendo as mesmas coisas. Então agora começa. Se coloca diante de Deus e começa a fazer a sua oração. Clama, igreja, clama. O Espírito Santo do Senhor está aqui nesse lugar. É Ele, é Ele, é Ele, o dono da sua vida. Só Ele pode mudar tudo aquilo que nós precisamos. Tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Tudo a Ti, Te dou meu coração, Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, e os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti. Se você já orou, levante agora. Cante ao Senhor, declare ao Senhor aonde você está. E eu entrego tudo a Ti, tudo Louve ao a Senhor, Ti. cante essa música como uma oração. Eu canto esta canção de entrega a Ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a Ti, Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando a Tua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti.
Porque quando o Senhor chega, Pai, o Senhor vai tirando de nós, de uma forma tão poderosa, sobrenatural, tudo aquilo que nos impede mesmo de vivermos, ó Deus, aquilo que o Senhor já tem escolhido, reservado para cada um de nós. Nós fomos chamados, comprados pelo Teu sangue precioso. Nada nos rouba isso. Nós fomos chamados, separados e comprados pelo sangue poderoso de Jesus. O Senhor morreu naquela cruz para que nós tivéssemos essa liberdade que nós estamos desfrutando. E o Senhor ressuscitou para dizer que o Senhor continua esperando a igreja santa, santa, santa se levantar e cumprir a sua missão, o seu chamado. Papai, ouve a oração de cada um que aqui está. Deus, ouve o clamor, o desejo do coração de cada um. Que seja puro, que seja verdadeiro, Papai. E eu sei que aquilo que nós oramos ainda é muito pouco perto daquilo que o Senhor quer fazer. Então, Papai, que o Senhor possa agir com poder, com unção sobrenatural, para que cada um aqui experimente algo novo e poderoso diante do Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo, Papai, que nós queremos a partir de hoje, para aqueles que já fazem isso, glória a Deus, nós queremos muito mais. Mas para aqueles que ainda precisam buscar mais, Pai, nós queremos buscar o amor incondicional. Nós queremos lutar pela unidade plena da Tua igreja, com lealdade à nossa liderança e transparência. Primeiro, sendo leais e submissos ao Senhor. Nós te agradecemos no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus.